Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós celebramos a Anunciação do Senhor. Ao entrar no mundo, Cristo afirmou: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Com a anunciação do anjo, tem início oficial a história da nossa redenção. O centro desta solenidade é Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne no seio puríssimo da Virgem Maria. Contemplando com gratidão o mistério da encarnação, valorizemos e imitemos o sim de Maria aos planos divinos. Com essas palavras aqui da abertura da Santa Missa, eu quero ler agora o diário bíblico, o que o diário bíblico diz. Ao dizer, faça-se em mim, Maria, livre e confiante, coopera com o plano de Deus e se torna a mãe do Redentor. Todo aquele que se aproxima da Virgem encontra nela uma mãe amorosa, uma intercessora fiel e um modelo perfeito de cumprimento da vontade de Deus. Queridos irmãos, com esses ensinamentos hoje, não tem como nós deixar de olhar para Maria hoje, a nossa mãe, e nós, diante da nossa mãe Maria, ofertar o nosso coração, ofertar também o coração de cada mulher, de cada mãe, de cada filha, de cada filho, diante da presença de Deus nesse plano divino da obediência, onde que a nossa mãe nos dá um exemplo de obediência. A nossa mãe Maria, a mãe que disse sim para ser a mãe do meu Senhor. Sabe, irmãos, ela não se vangloriava por isso. Ela teve esse mérito. O mérito diante de uma resposta do sim. Uma resposta que trouxe para Maria um período onde que ela caminhou, ela educou, ela ficou, ela permaneceu, ela amou. De uma forma assim, dando um exemplo de caminhada. O silêncio diante das aflições de Jesus, o olhar da mãe, um amor de fidelidade ao lado, caminhando junto, e lá ao pé da cruz, sabe? Assim, então, é uma mãe que nós temos que olhar e venerar de uma forma assim, um amor constante do amor de Deus. Por isso que quando nós olhamos para Maria, nós conseguimos sentir o amor de Deus. Conseguimos sentir a grandeza de Deus, por causa dessa criatura tão perfeita. Diante da presença divina, diante do seu sim, o Espírito Santo que habita nela, o Espírito Santo que ali tem essa relação. Diante dessa relação, o Filho amado de Deus. E diante do Filho amado de Deus, a presença amorosa da mãe, e diante da presença amorosa da mãe, a intercessão da nossa mãe. Quando ela vai nas bodas de Canaã, ela vê o que precisava, ela antecipa as necessidades do ser humano, ela vê a necessidade daquilo que não vai ferir o coração dos seus filhos,
Ela vê, vai passando assim, a mãe é assim, meu irmão. A mãe, ela vê quando algo de errado está acontecendo e ela vai e ela antecipa. As nossas mães são mães amorosas. São mães também que precisam ser amadas. São mães também que precisam viver essa graça do amor de Maria. Então hoje o que me veio muito forte, a gente pedir diante de Deus, diante desse amor, diante dessa fidelidade da nossa mãe Maria, diante desse exemplo, nós nos colocarmos diante de Deus, pedindo por todas as mulheres, pedindo por todas as mães. Se você é mulher, abrindo o teu coração, falando para Deus, eu quero sim, meu Senhor, ter este amor. Eu quero sim viver esse amor cada dia da minha vida. Eu quero sim amar com fidelidade a tua presença, Deus, no meu coração. E eu quero pedir por todas as mulheres que a presença do Espírito Santo esteja no coração de cada um. Senhor, neste momento, junto com toda a tua igreja, Senhor, eu creio que todas as mulheres hoje estão sendo tocadas com a tua graça. O toque do amor, o toque da fidelidade, o toque do compromisso, da retidão para o sim, para a vida eterna. Que teu Espírito Santo visite o coração da minha esposa, da minha mãe, das minhas filhas, de todas as mulheres da nossa cidade, de todas as mulheres cristãs, que neste momento, Senhor, que o teu Espírito Santo visite o coração de cada mulher. Sabe, irmãos, no momento que eu falava isso, me vinha muito assim a tristeza da falta do amor com essas mães, a tristeza batendo, rondando o coração, uma tristeza profunda na alma, mas essa visita hoje do Espírito Santo, essa presença da nossa Mãe Maria, edificando as mulheres hoje, a nossa Mãe Maria visitando cada mãe, visitando cada mulher, visitando cada filha, aquela que a sua mãe não está mais presente, e a nossa mãe, com a fidelidade dela com Deus, ela intercedendo pelo amor que precisa para essas mulheres, o amor que necessita no coração dessas mulheres. Xandalai ali 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 Xandalai alamai ali 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 ali. Muitas mulheres em lágrimas, muitas mulheres desejando ser amada, desejando viver o amor, mas a vida sem sentido para muitas das mulheres. E neste momento, o nosso Senhor, o nosso Deus, está devolvendo a graça de ter um sentido. De que forma? Olha para Maria, olha para essa serva perfeita, essa serva que se dedicou diante de tantas dificuldades, diante de tanta opressão, ela permaneceu fiel. E sabe o que me veio muito forte? Seja fiel, mulher, seja fiel, mãe, seja fiel, filha, estando na presença de Deus, nessa quaresma, confessando, comungando, fazendo a vontade de Deus. E quando você fazer isso, você vai se sentir uma pessoa completa, amada por Deus, amada, cheia do amor de Deus. Cada momento que você for lá na missa, que você olhar para a cruz, você vai entender o tamanho do amor de Deus por você. O tamanho do amor de Deus que deu a vida por mim e por você, pelos teus pecados, pelos meus pecados. E Ele amou até o fim. Então sinta-se amada, mulher. Sinta-se amada, mãe. Sinta-se amada, filha. Porque este amor de mãe transborda. O amor de mãe transborda como o amor da nossa mãe Maria. E hoje, como diz aqui o diário, uma mãe amorosa, uma mãe intercessora e fiel. Um modelo perfeito do cumprimento da vontade de Deus. Senhor, nós desejamos sim estar diante de Ti e fazer a Tua vontade. Que a cada mulher, cada filha, cada mulher deste mundo de hoje esteja aberto para esta graça de fazer a Tua vontade. É o desejo de todos nós, que quando nós olharmos para as mulheres, elas se sintam amadas e que elas transbordem desse amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu,